Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos capítulos mais intensos e simbólicos da Bíblia, Apocalipse, capítulo 9. A ideia aqui é tentar decodificar essas trombetas que anunciam juízos bem pesados sobre a terra. É, sem dúvida, uma visão profética que intriga e, vamos ser honestos, assusta muita gente há séculos. E para a gente entender o clima da coisa, o capítulo anterior termina com esse aviso bem sombrio. Essa repetição, sabe? Ai, ai, ai. Isso já prepara o terreno, cria uma sensação de pavor e antecipa que vem por aí três grandes aflições, três ais. Então vamos lá, começando pelo primeiro ai. Assim que o quinto anjo toca a trombeta, uma figura meio misteriosa aparece, recebe uma chave e, com ela, abre a porta para uma realidade absolutamente aterrorizante. O texto fala de uma estrela que caiu do céu. Mas quem é essa estrela? Ou melhor, o que é? É aqui que as coisas começam a ficar complexas, porque as interpretações são bem diferentes. Seria um agente do mal? Ou, quem sabe, um executor da justiça divina? Basicamente, existem duas linhas de pensamento bem opostas. Uma delas diz que é um anjo de Deus, um mensageiro. Nessa visão, a palavra caída não significaria uma queda moral, mas simplesmente uma descida rápida, sabe, do céu para a terra. Já a outra interpretação vai direto ao ponto e diz que essa estrela é o próprio Satanás, que recebeu permissão para agir. E então, do abismo, sai uma praga que, nossa, não se parece com nada que a gente já viu. São criaturas bizarras, demoníacas. A descrição é um verdadeiro pesadelo. Parecem casalos, mas têm rosto de homem, cabelo de mulher, dentes de leão, e elas têm uma missão bem específica. Mas olha que interessante, o poder dessas criaturas tem um limite bem claro. O tormento que elas causam, por mais terrível que seja, dura um tempo definido, 5 meses. É como se fosse um juízo com um cronômetro correndo. A dor causada por eles é descrita como algo tão, mas tão intenso como a picada de um escorpião. Chega a um ponto em que as pessoas vão desejar a morte para escapar daquele sofrimento. Só que elas não vão conseguir morrer. É um sofrimento tão absurdo que a única saída que se pode imaginar se torna inalcançável. E um detalhe crucial, esse exército não é só um enxame sem rumo não, ele tem um líder, um ser poderoso que vem do abismo e cujo nome, tanto em hebraico quanto em grego, quer dizer a mesma coisa, o Destruidor. Isso mostra que é uma organização, um propósito bem sinistro por trás de tudo. Agora a coisa escala. Vamos avançar para o segundo ai, porque a sexta trombeta soa e a devastação passa de tormento para morte em massa. O que é liberado agora é um exército de um tamanho que é quase impossível de imaginar, 200 milhões de cavaleiros, e eles são comandados por 4 anjos que estavam presos lá no rio Eufrates. E, de novo, a gente se depara com a mesma questão. Como interpretar isso? Esse exército gigantesco é uma força sobrenatural, literal, de demônios? Ou é um símbolo para alguma outra coisa? E aqui a divisão de opiniões é fascinante. Uma visão se mantém no campo sobrenatural, sabe? Faz sentido com o contexto de anjos e demônios do livro. A outra, porém, enxerga ali uma previsão impressionantemente precisa do que seria a guerra com tecnologia moderna, a guerra humana. Fogo, fumaça e enxofre. São essas as 3 pragas que saem da boca dos cavalos. Esses são os instrumentos da morte. E a imagem que isso pinta é de uma destruição total. Uma cena bem apocalíptica, sem dúvida. E o efeito desse segundo ai é devastador. Ele mata 1/3 de quem ainda estava vivo. Se a gente somar com as mortes que já tinham acontecido antes, o resultado é que metade da população original do mundo já foi eliminada. Mas, depois de tanto tormento, de tanta morte, a grande revelação do capítulo não é uma nova praga. É algo bem diferente. A resposta humana a tudo isso. A gente poderia pensar que, depois de ver tudo isso, os sobreviventes tinham se voltar para Deus, se arrepender, certo? Mas o que o texto diz que realmente aconteceu? E aqui vem o que talvez seja o soco no estômago do capítulo. Mesmo depois de testemunhar um tormento sobrenatural, uma praga que matou bilhões, os sobreviventes se recusaram a mudar. Eles não se arrependeram. Pelo contrário, os sobreviventes se apegaram justamente aos comportamentos que, segundo o texto, trouxeram o julgamento em primeiro lugar. Eles continuaram nesse ciclo de rebelião, como se ignorassem a chance de fazer diferente. E é isso que nos deixa com a pergunta final, a grande provocação do capítulo.
fica a reflexão de que talvez o maior campo de batalha descrito aqui não seja a Terra em si, mas o que acontece dentro do coração da própria humanidade.